Começou, né? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Victor aqui mais uma vez. Então, eu falei que ia começar no último vídeo e de fato eu comecei. Na parte das prospecções, comecei a pensar em modos de prospectar as pessoas. Eu fiz uma lista com várias pessoas. Não consegui prospectar todas porque eu tenho que conciliar o tempo de trabalho mesmo com o cliente que eu tenho e os meus clientes são a maioria de indicação, porque eu ainda não sou muito bom em vendas. É o que eu descobri nessa minha semana de prospecção. Inclusive, é uma habilidade que eu preciso desenvolver, que é em relação às vendas, saber vender as minhas ideias. E venda é sobretudo, basicamente, porque a gente está todo momento querendo e precisa vender ideias para as pessoas. Não só em relação ao trabalho, mas em relação a amizades, em relação até mesmo negociar com as pessoas de casa, com, por exemplo, com minha avó, com minha mãe, com meus irmãos. São coisas que a gente precisa fazer. São essas micro negociações, essas pequenas vendas que a gente faz mesmo no dia a dia. E no caso, eu ainda não aprendi a conciliar isso com o meu trabalho. Eu tenho, como eu já falei, acredito, eu sou gestor de tráfego e o meu serviço principal é conectar as empresas com pessoas que já estão procurando por aquele serviço ou por aqueles produtos que aquela empresa oferece. Isso é basicamente o que é o tráfego pago. Mas eu ainda não tenho essa habilidade de vendas. Tanto que é uma coisa que eu sei que eu preciso desenvolver e que acredito com o passar do tempo eu vou ficar melhor. Só que eu ainda não tenho um passo a passo do que fazer. O como fazer eu ainda não tenho. Mas eu sei o que eu preciso. Eu recentemente estou descobrindo muitas coisas sobre mim. Cara, inclusive o desafio dos 6 meses do Pedro. Tô vendo as aulas da Priscila Zilo. Inclusive, cara, baita professora, baita profissional. Você é louco. Te entendo, Pedro. Você é o cara. Cara, Priscila é muito didática, questão de conteúdo, ela sabe entregar muito. Eu tô aprendendo bastante. E ela fala uma coisa que eu achei muito interessante, que é da gente se conhecer. Ela fala bastante do Jim Rohn, que ele fala, tem uma frase dele que diz que você pode ser mais do que você pode ter mais do que você já tem. Mas para isso você precisa ser mais do que você já é. E isso é uma coisa que, parando para pensar, é muito real. A gente pode se desenvolver em muitas coisas, só que depende muito da gente. Muito não, praticamente exclusivamente da gente. Porque essa chave da mudança da nossa vida, ela tá nas nossas mãos. Então a gente precisa fazer o que é preciso. E pelo que eu vi, é uma das habilidades que eu preciso desenvolver. E com o passar do tempo, acredito que vai ficar melhor. Essa semana eu falhei, não consegui fechar nenhum cliente ainda, mas na próxima semana eu vou melhorar. Vou ver, eu vou analisar o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, o que pode melhorar. Sempre tem coisas que a gente pode melhorar, né? Sempre. Acredito muito nisso. E acredito que com o passar do tempo eu vou me tornar um ótimo profissional. Vou saber vender, vou aprender a vender de uma forma melhor. Vou aprender a me expressar melhor. Mas eu acredito que eu já perdi um pouco da vergonha de aparecer na frente da câmera. Às vezes eu só não sei muito o que falar. Se tiver saindo som do ventilador aqui, galera, por favor, eu peço que me desculpem, tá bom? Mas vai melhorar com o passar do tempo. Já melhorou muito, mano. Cara, eu fico pensando muito nas evoluções que eu tive, porque a gente tem muito, eu pelo menos, eu tenho muito essa percepção de achar que eu não evolui nada. Só que, parando pra pensar, ano passado eu tinha lido menos livros, ano passado eu tinha conhecido menos pessoas, eu tinha me exercitado menos, eu tinha bebido menos água, inclusive, garrafona aqui, ó, bebam água. Mas assim, em geral, eu a gente só percebe algumas evoluções na nossa vida quando de fato a gente
sai da ilha. Se eu não me engano é Saramago que fala isso, né? Mas a gente só consegue ver nossas evoluções de uma forma externa. Muitas vezes, por exemplo, cara, eu era obeso, obeso mesmo. E muitas pessoas falaram que eu emagreci bastante, ou ainda não cheguei no meu peso ideal. Falta bastante ainda, falta mais empenho, mais dedicação. Só que, cara, em comparação com 1, 2, 3 anos atrás, já é uma evolução. E são pequenas atitudes, pequenos abandonos que a gente tem no dia a dia, pequenas ações que nós tomamos que trazem uma real diferença, que trazem uma real mudança. E acredito que com isso também eu vou conseguir evoluir. Não só eu, né? Porque acredito muito que quando eu melhoro o mundo, as relações que eu tenho, os amigos que eu tenho, de uma certa forma, quando eles me veem mudando, eu impacto eles também de uma forma positiva. Eu acredito muito nisso, que a gente tem o poder de, sabe, ser uma pequena luzinha, uma pequena chama que traz uma certa evolução para as pessoas que estão ao nosso redor. E é muito louco isso de pensar que a gente pode ser uma boa influência para as pessoas. E acredito que como esse vídeo que eu estou gravando agora pode ser de uma certa forma uma boa influência para as pessoas que um dia talvez cheguem a ver, mas não obstante de tudo isso, é importante para mim que eu faça, porque eu preciso fazer. Ninguém vai conseguir fazer isso por mim. Se é uma coisa que é importante que eu faça, não há nada no mundo que vai impedir, que vai, a não ser eu mesmo, né? Mas no caso, que vai ver essa relevância dessa atitude se eu não fazer. E outra, uma coisa que eu vi também recentemente, é que a gente precisa existir. Às vezes, por exemplo, eu penso que criar conteúdo é uma coisa que todo mundo tem. Todo mundo tem um certo conteúdo a mostrar para o mundo, uma certa autenticidade que só ele tem. E até esses dias, cara, aquela aula da professora Lucilena, ela me impactou muito. E é uma coisa que é indispensável que eu faça. E muitas vezes, por pensar que eu não tenho nada a contribuir para o mundo, eu esqueço que ser eu mesmo é uma forma de contribuir para o mundo. Porque nosso mundo ele vive num repleto mundo de máscaras, pessoas demonstrando ser o que não são e para agradar pessoas que muitas vezes elas nem conhecem e esquecendo de si mesmas. E são coisas que acredito que no longo prazo, até muitas vezes no curto prazo, faz um mal muito grande mentalmente, porque você não é você. E essa pergunta, inclusive, é muito filosófica, né? Quem sou eu? Eu penso muito sobre isso. Bom, acredito que o recado que eu tinha para dar isso é hoje, mas eu vou melhorar muito nesses pontos. Eu vou aprender a me vender, eu vou aprender a ter menos vergonha. Eu acredito que já perdi boa parte da vergonha. Consigo olhar mais nos olhos da minha câmera aqui, mas acredito que vai melhorar muito com o tempo. Acredito que o Victor daqui 3, 5, 10 anos no futuro, que chegar um dia a ver esse vídeo, ele vai sentir orgulho do Victor ter gravado esse vídeo, dele ter se expressado, ter melhorado, porque a gente se descobre no caminho. Aprendi essa com a Priscila. E só se eu fazer, eu vou me descobrir. Então, são pequenas atitudes, pequenas ações, mas que no longo prazo, no curto, a gente não vê muito. Até ouvi uma frase do Pedro, agora há pouco, que uma árvore na floresta faz mais barulho do que um bosque inteiro crescendo em silêncio. Então, talvez eu esteja começando a criar raízes desse bosque que um dia vai surgir, desse Vitor Hugo que vai nascer. E eu vou fazer o possível para que ele seja o melhor Vitor Hugo que um dia já existiu. Não melhor que os outros, porque engano de quem pensa que é uma competição contra os outros.
É uma eterna corrida contra o eu do ontem e um eterno abraço com o Vitor de amanhã. Eu quero ser o meu melhor amigo de amanhã e melhorar nos pontos que o Vitor de ontem foi ruim, porque é uma constante evolução e a gente nunca é a mesma pessoa todos os dias células nascem, todos os dias células morrem. É muito louco, eu fico às vezes pensando o quão infinito nós somos. E acredito que o que eu tenho por hoje é isso. Obrigado pelo seu tempo e a sua atenção. E muito obrigado. Obrigado, Victor, pela sua coragem. Mesmo gaguejando, mesmo errando, mas tá tudo bem. A gente precisa começar de algum ponto, a gente melhora e se descobre no caminho. Então, por hoje é isso. Muito obrigado.